Tá aparecendo um negócio aqui dizendo que eu tô ao vivo, então eu tô ao vivo. Boa noite aí pra quem for de boa noite, bom dia também pra quem for de bom dia e boa tarde pra quem for de boa tarde. Como vocês sabem, esse é o Litera Negra com Vida, vai ficar salvo aqui no Instagram pra vocês verem quando quiser e também vai ficar salvo no canal no YouTube. Aproveitar a oportunidade, estamos quase chegando nos 16 mil inscritos, então dá uma olhada lá, tem o link na descrição desse vídeo. E também na bio do canal vocês podem dar essa moralzinha lá para o Litera Negra. Vamos só aguardar um instantezinho para a nossa convidada chegar para a conversa. Luísa Carolina. Luísa entrou. Olha ela aí. E aí, Luísa, tudo certo? Não tô te vendo agora, eu tô te vendo. Saudações. E aí, E aí, tá tudo bom? Você conseguindo tá me me ouvir ouvindo bem? direitinho? Eu tô te ouvindo perfeito. Você tá me ouvindo bem? Peraí, que não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Agora eu tô. Show, show de bola. Tá me ouvindo bem? Agora eu tô te ouvindo bem, super bem. Que massa. Agradecer a todo mundo que está chegando aqui. Boa noite para todo mundo, mais uma vez. Esse aqui é o Litera Negra Convida, que é um quadro que temos aqui no canal para a gente conversar um pouquinho sobre literatura e as formas também que ela nos possibilita de pensar um mundo novo. E como a gente está aí pertinho do pleito, né? Faltam só 13 dias, lembrando que o voto é secreto, né? E ele pode ser de Litera Negra, mas pode ser de Luísa Carolina também. E estamos aqui com ela, a Luísa Carolina, para o rolê de Luísa na literatura. Temos aqui uma pequena bio sobre nossa candidata a deputada federal por Pernambuco. Luísa Carolina é candidata a deputada federal, é mãe de Bela e concluinte de Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é diretora da Rede Internacional de Jovens LGBTQIA+, e integra a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. É também ativista do movimento de mulheres da agroecologia e também jogadora de futebol amador. Tô ligado já, Luísa, que você estava numa pelada agora. Na verdade, um negócio muito mais sério, né? Sim, avulso. É um campeonato, né? Inclusive, aproveitar a oportunidade, Lu, dizer que eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Seja muito bem-vinda. A casa é sua. O pessoal vai chegando à medida que a live for começando. Essa vai ficar salva tanto aqui quanto no YouTube também. Aí aproveitar a oportunidade, Luísa. Tá contigo. Se apresenta para quem não te conhece, para quem já te conhece. Fala quem é tu na fila do pão. E, mais uma vez, muito obrigado. Messias, querido, queria te agradecer antes de tudo pelo convite. É sempre bom estar em espaços contigo, a nossa caminhada é antiga e dividir a casa contigo é algo que eu já sei como é, né? Que a gente que morou Literalmente, né? junto, literalmente, eu sei como é dividir a casa contigo, mas agradecer esse espaço. Bom, eu sou Luísa Carolina, estou candidata a deputada federal, mas antes de tudo eu sou militante dos movimentos sociais, dividi trincheiras de luta com você e com tantos outros e outras camaradas valorosos. Sou militante do movimento estudantil, mas também sou militante do movimento de mulheres negras, sou da Rede Mulheres Negras de Pernambuco, sou militante e ativista da agroecologia, construo a Articulação Nacional de Agroecologia através do GT de Mulheres, construo a Rede Agroecologia e Feminismo no Nordeste e também sou pesquisadora e extensionista nessa temática. E sou jogadora de futebol amador, jogo numa equipe aqui chamada Vila Show, e tenho trazido nessas eleições essa pauta para a centralidade do debate, porque a gente está falando aí de mulheres, mulheres negras, mulheres lésbicas, e que infelizmente a gente vive num país que até a Constituição, até 88, era proibido por lei mulher jogar futebol. Então, a gente entende que a política, ela atrapalhou o desenvolvimento dessa modalidade. E tem que ser através de políticas públicas que a gente vai recuperar e que a gente vai garantir a dignidade do trabalho, a gente vai garantir a valorização que essas mulheres e meninas
tanto lutam no seu dia a dia. E dizer também, Messias, só para introduzir, que nossas eleições desse ano, ela tem um caráter muitíssimo importante. E é por isso que eu sei que você está abrindo seu canal, que é um canal que se posiciona, né, que tem lado, que faz um debate de classe, que faz um debate de raça, para que a gente também possa estar dando colaboração para a gente superar esse momento difícil desse governo que todo dia retira um direito, que todo dia nos ataca de alguma forma, e é por isso que é tão importante que a gente se some muito nessa defesa desse novo modelo de sociedade que a gente acredita e que passa também nas eleições, e esse ano as eleições elas são determinantes. E estou muito feliz de estar na casa, viu? Eu estou muito feliz de ter você nessa casa aqui também, Luísa. A gente vai conversando um pouquinho mais sobre a campanha, mas aí, para a gente introduzir a caminhada, separei algumas perguntas aqui para você. Umas perguntas de praxe, mas servem para a gente ir te conhecendo também. Queria que tu comentasse um pouquinho. A gente é um canal de literatura, né? Fala de autores negros, autoras negras e indígenas. Queria que tu aproveitasse a oportunidade e contasse para a gente como é que se deu os teus primeiros passos na literatura. Então, né, eu sou uma menina de periferia e apesar de eu ter me alfabetizado muito cedo, eu já lia aos 4 anos e teve até assim um processo de tentar me adiantar de série, porque eu já era alfabetizada. Eu pensando um pouco, eu fiquei refletindo, Messias, que o meu primeiro rolê com literatura, ele é bem engraçado. Eu acho que todo mundo que é de favela, que está por aqui, sabe que na favela tem uma onda que é chegar uma galera aleatória vendendo umas paradas, enciclopédia, uns box de livro e tal. E aí eu refletindo que essa é a minha primeira memória afetiva na literatura. Minha mãe comprava na porta de casa aquelas coleções que vinham 10, 12 livros, sei lá, Chapeuzinho Vermelho, os 12 Mandamentos da Bíblia, sabe? Esse negócio assim. E aí acho que esse foi meu primeiro rolê na literatura. Depois, eu entrei no ensino médio, foi quando eu fui adquirindo o hábito de leitura mesmo, e aí eu fiquei fã dessa leitura clássica, que é o que a gente, clássica para o Brasil, no caso, né, que é o que a gente tem acesso no ensino médio, que a gente é obrigado a ler Machado de Assis, que a gente é obrigado a ler a Luiz de Azevedo, para estudar, e aí eu fiquei fã dessa literatura que ela é descritiva, sabe? Que vai nos mínimos detalhes, que faz você imaginar a cena. E aí eu sou muito fã de livros como Quincas Borba, O Cortiço. é, e aí, quando eu saio do ensino médio, que eu saio dessa obrigatoriedade de ler os clássicos, eu começo a ler best-sellers como qualquer adolescente que está ali saindo dos seus 15, 16 anos, né? Porque é um processo, eu acho que essa reflexão que eu estou fazendo fala de um processo que é para como é para a gente, o que é que tem acesso para a gente, né? O que é que chega para a gente ler. E aí eu até separei aqui desses best-sellers um que eu sou muitíssimo fã. É um livro bem pesado, assim, certo, em um certo grau, que é O Caçador de Pipas. É um livro Chorei que rios. realmente você faz chorar, né? Um livro que toca. E aí foi quando eu fui entendendo que por trás daquela história havia contextos políticos, porque aqui a gente fala de um cenário de guerra, de um cenário de mudança de um regime político para outro, de como isso atinge os corpos e as populações, né? Quando a gente fala aqui no Brasil, por exemplo, da população negra. Lá no Afeganistão, onde o autor do Caçador de Pipas, que é o Khaled Hosseini, de onde ele vem, né, a conjuntura é diferente do Brasil, mas há algumas segregações por agrupamentos sociais, como a gente, enquanto população negra, vivencia aqui, né? E aí, nessas reflexões que eu fui fazendo, foi que eu percebi que havia outras leituras,
E aí eu poderia falar aqui de livros que eu adoro, como Gabriel Garcia Marques, Eduardo Galeano, até eu chegar nas literaturas negras. E aqui, ao vivo, eu queria fazer um agradecimento ao Litera Negra, porque nesse processo de construção, a gente que se construiu politicamente bem junto, né, Messias? A gente estava na militância junto no movimento estudantil, dividiu casa, o Litera Negra, quando Ocupação. a ocupação da universidade, inclusive, estamos precisando aí defender a universidade, tá foda, mas quando a gente se encontra, você está num processo de recomeçar o Litera Negra, né? Então, é um pouco do que eu acompanhei, e aí foi quando eu caí na literatura negra também. Foi aí que eu fui ler livros mais críticos, como Angela Davis, mas aí fui pegando também Conceição Evaristo, enfim, pensando que a gente tinha que começar a se aprofundar em algo que era nosso, né? Numa literatura que a gente tivesse pertencimento, que a gente conseguisse se Uhum. enxergar e que as nossas narrativas fossem contadas de fato, né? Não mais como mazela, mas como agentes da nossa própria caminhada. E aí esse é o meu rolê na literatura, velho. E às vezes eu faço umas poesias também, mas não sou muito boa poeta, não. Há quem discorde. Mas você acabou falando na sua introdução aí, acabou mexendo em duas das perguntas que eu ia te fazer. Uma era sobre o primeiro livro, que realmente tinha aberto caminho no teu coração. Queria saber se, por acaso, é O Caçador de Pipas, do Khaled Hossein. E uma outra pergunta, você falou ao vivo, eu ia te perguntar como é que se deu esse contato inicial com autores negros, e ao vivo você falou que foi através do Litera Negra. É isso mesmo? Copiamos? Vai ter o corte Copio. aqui. Vou Pode usar ficar no com marketing. créditos. Satisfação, muito bom saber disso. Mas fala um pouquinho mais sobre esses autores que você foi conhecendo e algum que chama a tua atenção em especial. E por quê também? Ó, eu tenho uma chama assim para Conceição, porque Conceição Evaristo, porque de literatura negra em si, eu ganhei um livro muito importante para essa abertura que é o Pocinhar Venâncio, desculpa, que é um É livro Vicêncio da. mesmo. Eu faço essa troca, desculpa, gente, eu sempre só faço essa troca. E Acontece. aí eu fui entender uma nova narrativa sobre ser negro e esse olhar aqui para o Brasil, porque isso é massa também da gente ver que faz uma conexão que é real, que aproxima, né? Que traz. E aí eu fico muito mexida quando eu leio quando eu li esse livro de porra, era um negócio que eu conseguia me ver, era um negócio que eu conseguia entender de forma tranquila. E aí eu trago essa referência como a minha assim central mesmo, para a gente se abrir para a literatura negra assim mesmo. É, E inclui... reforçando que no seu canal sempre tem essas mexidas, né, para a gente ir conhecendo. E eu digo que muita gente que passou assim no seu canal, realmente eu que sou uma pessoa da militância e tal, não tinha acesso antes, sabe? E eu acho que esse é um trabalho massa que você realiza, assim. O canal é sobre a gente construir pontes, sabe? A motivação inicial era de algumas inquietações que eu tinha, histórias que eu estava conhecendo, já depois de ter ficado careca. E eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu não soube disso quando eu tinha cabelo? Aí eu entendi que era parte de um projeto também de apagamento da nossa história. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse momento aqui nessa live, né? Porque a história das mulheres negras, propriamente dizendo, né, na história do Brasil, elas sempre estiveram envolvidas nos movimentos de libertação nacional, né? Desde a época da colônia, passando pelo Império, a República também, sempre engajadas na luta. É, Mas apesar de tudo isso, assim, a gente tem a primeira deputada, a Antonieta, né, de Eu Barros, também lá em acreditava. 1933, participando da Constituinte, e a gente demorou bastante para ter uma outra, né, congressista negra no Brasil.
E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da mulher negra nesses espaços de poder, porque assim, no espaço político elas já estão aí desde que, né, há muito tempo, né? A gente tem a formação de grandes quilombos, né, liderados por mulheres negras. O próprio Grande Quilombo dos Palmares, né, a avó do Zumbi, que era a Aquatune, né, estava aí presente também. E tantos outros como, né, a própria Dandara, né? Elas. Se a gente for falar aqui, a primeira autora negra e abolicionista da América Latina que publica, inclusive, o primeiro escrito abolicionista em língua portuguesa, que é Maria Firmina dos Reis. Mas, apesar de tudo isso, assim, viemos para 2022, temos quase 60% da população negra. Desse montante aí, quase 35% são mulheres negras, mas, de acordo com as últimas eleições, né, até 2020, apenas chegava-se muito a 3% o número de mulheres negras no Congresso. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo e sobre a importância histórica da luta das mulheres negras nesse processo todo aí. Bom, Messias, dizer que realmente a gente, enquanto mulher negra, tá em todos os espaços, velho. Então, se você vai nas comunidades, quem está na linha de frente são as mulheres negras. Se você vai para dentro dos partidos políticos, as mulheres negras é que encabeçam os processos, que constroem na prática mesmo os rolês, nos movimentos sociais. Mas a gente tem um processo histórico de uma política representativa no Brasil que de fato ela nunca foi representativa, e aí a gente questiona, inclusive, esse sentido, esse conceito de representatividade, porque não dá para a gente achar que, com os dados que você apresentou, o Brasil ter, parece que é 2,36, não chega nem a 3% de mulheres negras no Congresso Nacional, quando arredonda que eles botam lá 3%, um número muitíssimo pequeno, que não representa a maior parcela da população, que são as mulheres negras. Então, nessas eleições, acho que um dado que é histórico é que nós temos o maior número de mulheres negras candidatas nessas eleições. Então, a gente já tem um caminho. Eu queria chamar também a atenção para a organização dessas mulheres para a disputa das eleições desse ano, através de algumas iniciativas. E eu queria citar aqui a campanha Eu Voto Negra. E aí, já pedindo aqui para a galera do Litera Negra, que está aqui seguindo, que não conhece a campanha, segue a campanha também no Instagram, porque essas iniciativas, que foi aqui em Pernambuco, organizada pela Casa da Mulher do Nordeste e a Rede de Mulheres Negras, mas a nível nacional a gente tem também o Quilombo dos Parlamentos, que é da Coalizão Negra por Direitos, elas têm um papel central, Messias. Porque apesar da gente ser muito boa, da gente fazer política no cotidiano, a política institucionalizada, ela está um pouco distante da nossa realidade. Então, essas iniciativas, elas fizeram um processo de formação política, de formação técnica, de capacitação, de media training, fizeram um processo de fotografia, porque muitas mulheres sequer têm acesso à foto para colocar no santinho, foto da urna, e às vezes as mulheres elas têm as suas fotos negadas para ser registradas no TSE, porque não obedecem o que é disposto. Então, essas iniciativas elas têm chamado a atenção para a necessidade de agora a gente eleger de fato mulheres negras, para não só disputar cargos públicos, mas para que a gente tenha vitórias eleitorais. E a gente tem feito uma discussão que, primeiro, a luta de muita gente não negra em defesa das nossas causas foram muito importantes, mas elas ficam obsoletas para o momento político que a gente está vivendo hoje. Então, não é mais o momento da gente estar apoiando aliados da nossa causa. É o momento da gente ser linha de frente da nossa causa. Por quê? Porque quando o negócio aperta mesmo, que o sapato aperta, as pessoas fazem escolhas.
e a gente não tem sido escolhido. E essa é uma realidade que a gente vivencia. Você é daqui, da periferia do Nordeste, Pernambuco, eu também. E a gente vivencia na pele a falta de ser a prioridade, da periferia ser a prioridade, das pessoas negras serem a prioridade, da política de saúde ser prioridade, da política de educação ser prioridade. Então, a gente começou a enxergar, primeiro que não é só uma eleição eleger mulheres negras comprometidas com uma agenda política que está no campo da esquerda, né, o que a gente chama de mulheres revolucionárias, progressistas, que vão fazer, de fato, uma incidência política nesses espaços de poder. E é isso que a gente vem construindo com a nossa candidatura. Eu tenho dito também que a nossa candidatura é uma candidatura de militância. E essa é uma diferença do perfil das mulheres negras que estão lutando para ocupar espaços públicos de poder. Por quê? Porque a eleição, ela tem que cumprir um papel. Apesar da gente saber que é mais difícil, é 3 vezes mais difícil eleger uma mulher negra do que eleger uma mulher branca, esse dado comparado com homens brancos, cis, eu não consigo fazer uma correlação, mas se a gente pegar só a diferença no Congresso Nacional, a gente sabe que é muito mais fácil eleger homem branco do que eleger mulher negra. E aí agora a gente está sentindo a necessidade de se construir o que a gente tem chamado de uma bancada de movimento negro, de mulheres negras, mas de movimento negro, para que seja uma bancada que não só atue nas pautas que dizem respeito à população negra especificamente, mas que ela consiga abarcar problemas econômicos, problemas estruturais para a gente conseguir mudar a correlação de força no Congresso Nacional. E, Messias, antes de passar para tu, deixa eu só falar um adendo da importância dessa Claro. eleição esse ano. Tem uma lei que é muito importante para a gente, que eu, através dela, e você também, acessamos o ensino superior, que é a Lei de Cotas. A Lei de Cotas, em 2022, ela completou 10 anos. E uma lei que no Brasil tem uns dispositivos, quando uma lei como a Lei de Cotas completa 10 anos, ela precisa passar por uma revisão. E nessa legislatura não foi feita a revisão, ou seja, obrigatoriamente, a próxima legislatura vai ter que fazer a revisão da lei de cotas. Então, se a gente não muda a correlação de forças no Congresso Nacional, a gente tem uma das leis que foi responsáveis por mudar o quadro das universidades públicas. Se a gente pegar o censo de 1998, a população negra representava menos de 2%, 1,8% dos estudantes universitários em universidades públicas, e em 2019, pela primeira vez na história, a população negra se tornou maioria dentro das universidades públicas. Então, nessas eleições, é um compromisso nosso fazer o debate sobre a lei de cotas, no sentido de ampliá-las, inclusive, Messias. E é isso que a gente tem chamado também a atenção para essa campanha. Você falou aí, né, do número de brancos, na verdade, que é mais fácil eleger um homem branco. Atualmente, enquanto são quase 3% mulheres negras no Congresso, ao mesmo tempo, são também 80% de homens brancos. No final, se a gente tem aí reforma trabalhista que retira direito de trabalhador, se a gente tem reforma da Previdência que obriga a gente a trabalhar até a gente morrer, a gente tem que saber quem é que está colocando essas leis goela abaixo do nosso povo, né? Da gente mesmo. Ter consciência de que eu vou trabalhar até morrer é uma coisa que eu ainda preciso lidar na terapia. Ainda bem Mas que não assim, tem mais cabelo para perder. aí o pessoal pergunta, por quê? Na cidade, já tá careca? Ah, Brasil. Ai, gatilhos. Mas vê só, Luísa, a gente trabalha sobre, né, tenta fazer esse trabalho de divulgação de literatura de autores negros. Assim, as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide, né? Assim, elas também
fundamentaram o Brasil, se a gente tem ainda a minha família hoje existindo, se eu estou na universidade pública hoje, é por conta da minha mãe, da minha avó, das mães delas, né, das minhas tias, assim como você também, ingressante, na primeira pessoa da família também está na universidade pública, assim como eu. E aí a gente tem a presença dessas mulheres marcantes, né, mas também com um forte processo de apagamento. Eu só vim saber de Carolina Maria de Jesus, mais uma vez, quando eu já não tinha mais cabelo nenhum, né? Por isso, a Carolina, junto com a Conceição Evaristo e a Ângela Davis, fazem parte da Santíssima Trindade do Litera Negra. A gente poderia continuar gastando a onda aqui falando sobre várias outras mulheres incríveis que fizeram a história do Brasil, como a Lélia Gonzalez, como a Neuza Santos Soares também. E você está aí nesse corre, tá com esse movimento também de esportes, né? Queria que você aproveitasse a oportunidade de falar um pouquinho, mostrar também essa camisa bonita que você está vestindo e poder comentar um pouquinho mais sobre esse rolê. Lê pra gente aí, que não dá para entender direito. Sou bonita, jogo bola e tô na política. Completou o bingo. Ó, Messias, esse movimento, a gente primeiro sentiu a necessidade de discutir o futebol feminino. Eu jogo num time hoje, um time amador, que se chama Vila Show. Sigam aí Vila Show, Timão aqui em Pernambuco, as Panteras Negras, inclusive, é o nosso mascote é uma pantera negra. E aí a gente foi, eu comecei a me ligar numa realidade que a gente não se liga, sabe? Então, algumas amigas minhas que estão jogando em clubes, clube aqui, clube grande, Esporte, Náutico, dando nome ao Reboi, Santa Cruz. E tem clube desse, Messias, para você ter ideia, que as meninas do futebol feminino precisam comprar o material de limpeza para limpar os próprios banheiros que usam, o vestiário, para poder usar um banheiro com dignidade, né? E aí a gente começou a se sentir mexido com essa realidade. Porque quando eu vou olhar para os times em geral, eu começo a perceber que a maioria de mulheres negras. E aí não existe dado para isso. Tem uma questão que é da sexualidade. Muitas mulheres que estão hoje no futebol são mulheres lésbicas. Então, a gente não tinha dado, não tinha informação. Era tudo muito distante, só se falava das conquistas. Ah, porque o Brasil ganhou uma medalha de prata na Olimpíada tal no futebol feminino. Não falava da dificuldade que essas mulheres passavam, inclusive dentro da própria Confederação Brasileira de Futebol. E aí a gente ficou provocada. E aí, como eu falei antes, a minha candidatura é uma candidatura também de militância. E aí a gente sentiu a necessidade de construir algo que aproximasse essas meninas, que elas se vissem, que elas se pertencessem, que elas se sentissem pertencidas. E tem uma frase clássica aqui, que é o sou bonito, joga bola e danço, né? Todo mundo aqui em Pernambuco fala isso. E aí a gente fez uma adaptação, que é o sou bonita, jogo bola e tô na política, para dizer para essas meninas que a política também é um espaço para elas ocuparem, para elas participarem. Porque enquanto essa educação política ela não chega esses candidatos que querem trocar voto por uma bola, que querem trocar Por voto por um colete. colete, que é clássico, que, sabe? E passa 4 anos negando a existência dessa modalidade. No máximo, eles fazem um campeonato, dá lá 500 contos de premiação e acham que fazem muito. E a gente não, a gente quer discutir futebol feminino a partir da perspectiva da política pública. Como eu falei inicialmente, se no Brasil se tinha uma lei que proibia as meninas de jogarem futebol até a década de 80, isso quer dizer que até a década de 80, nada, nem público, nem privado, era investido nessa modalidade. E aí a gente tem algumas propostas ousadas, por exemplo, de garantir que haja uma cota de transferência de recurso público para futebol feminino. Porque se o poder público vai transferir dinheiro para o esporte de base ou para o esporte profissional, seja através das federações e tal,
tem que ter uma parcela destinada para as mulheres, obrigatoriamente, para que a gente corrija uma debilidade que foi a nossa política através dos governos militares, porque esses decretos eles vêm a partir da década de 60. Antes não se tinha especificamente futebol, mas durante o governo militar foi colocado lá a palavrinha. Então era proibido, não só futebol, rugby, polo, tudo que, como diz lá no próprio decreto, que não fosse compatível com a condição física da mulher. Né? Então tem todo um rolê do patriarcado que a gente está enfrentando com esse debate e que a gente quer aumentar, que a gente quer que vire movimento, que a gente quer que essas meninas passem a se olhar como agentes políticas de transformação. E o esporte ele tem esse potencial. A história de diversas personalidades pretas, inclusive, de mudança de vida, de transformação, está através do esporte, seja basquete, futebol, enfim. E a gente tem que começar a garantir que as condições de acesso elas sejam iguais, Messias. Não dá para você que tem grana colocar seu filho para fazer esporte pago e quem não tem, não tem a opção de praticar alguma modalidade esportiva, porque não existe a política pública para isso. E esportes Muitas vezes tem a não ver tem com nem uma outra. quadra aqui. Isso. Muitas vezes falta até a quadra, campo, material, até uma bola. Falta tudo. E quando tem, às vezes é feito pela própria comunidade, né? Então, os campos são irregulares, não tem um tamanho certo. Às vezes, o campo é pequeno, a barra é grande. Tem toda essa. Ou às vezes, a barra é pequena e o campo é grande. Então, tem todas essas questões. Sobretudo também, né, de pensar como é que a gente pode, através, linkando esporte, educação, segurança pública, fazer um debate que seja acessível para a população, que é algo que a gente vem buscando também. Para as meninas e para as mulheres de modo geral que estão assistindo e que venham assistir essa live e queiram se informar mais sobre o futebol amador de Pernambuco, sobre o seu clube também, tem algum arroba, algum contato que elas possam procurar e ter contato? Ó, a gente não criou página para o movimento. Vou pedir para a galera me seguir também, porque é um trabalho que vai dar continuidade, né? Como a gente tem dito, é para além da eleição, é um processo de transformação Importante. mesmo. E aí, quem não segue a gente, segue aí também no Instagram, para que a gente possa ir acompanhando e trocando também. Porque o que a gente quer fazer aqui em Pernambuco é algo novo. Então, a gente tem aprendendo com esse processo de construir, de articular, e é algo que tem sido massa também, essa troca. A gente tem algumas pessoas comentando, a Ingrid, inclusive, um beijo, saudades. Lindos vocês, muito importante o trabalho que fazem. Tamo junto. Pretos e pretas estão se armando. Se liguem, hein? A Gabi também, a Alice, vai ter ela no Congresso Nacional. Profetizou, hein? E aqui a Ingrid mais uma vez. Vamos pra peladinha esse domingo, galera. Feijoada, futebol e política. Tô Eita, quase pegando um Messias, avião. não, agradecer a Ingrid aí pela lembrança, dizer aqui, aproveitar o Lutera Negra para dizer que dia 25 a partir das 10h30, a gente pode colocar lá no Google CT Caxangá, vai rolar a nossa futebol, feijoada, futebol e política, que aí é um evento que a gente está organizando, que junta, para mim, as três maiores paixão dos brasileiros e das Já brasileiras, até que é fixei aqui nos feijoada, comentários. todo mundo ama feijoada, todo mundo ama futebol e todo mundo ama política. Por mais que a gente cresça ouvindo todo mundo dizer política não se discute, futebol não se discute, todo mundo discute. E aí, nesse dia, a gente discute também, comendo uma boa feijoadinha e batendo uma peladinha massa. Então, tá todo mundo aí convidado para chegar lá. Massa demais. A gente tá nesse rolê da política, né, Lu? E tem várias questões envolvendo o fundo partidário, né? E, assim, nessas eleições, a gente tem um número oficial aí que é 49,49% de candidaturas negras. E negras, para o terror do ACM Neto, né? O IBGE estava certo, é a soma de pretos mais pardos. Mas esse número, né, maior do que nas últimas eleições, é porque os partidos eles estão mais democráticos, eles estão mais preocupados com racismo, estão mais preocupados com o feminicídio, ou eles estão mais preocupados com o fundo, com
com as verbas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também a gente sabe da importância, né? Você não recebe financiamento de empresa privada, né, Lu? Não tem nenhuma marca de TV ou de cigarro ou de cerveja te patrocinando. Então, a galera que quiser apoiar a tua candidatura, através de que formas elas podem fazer isso? Tem um Pix? Tem alguma coisa? Dá o papo aí pra gente. Massa demais. Vê só, primeiro mandar um beijo aqui para a dona Edicla Santos, essa mulher potência aqui na comunidade Passarinho, mulher preta, liderança comunitária. É uma honra Boa tê-la noite, aqui na Edicléa. nossa noite. Dizer, Messias, primeiro dizer para todo mundo aqui que na nova resolução do TSE tem uma parada que atrai os partidos e por isso também, ao meu ver, houve um aumento de candidaturas negras, que o voto em pessoas negras vai contar dobrado para o acesso ao fundo eleitoral nas próximas eleições. Então, não existe nada assim para a gente. As pessoas não fazem para a gente, Messias, as coisas de coração tão aberto, não. Há sempre um negocinho ali por trás. Mas sério, Luísa? Nossa, né? Que reflexão. Mas, só para dizer que nos partidos políticos é, tem essa possível, né, razão e também eu tenho sentido, para ser também uma pessoa positiva nessa noite, que há sim uma organização das pessoas negras e um ganho de visibilidade através da sua luta, que está fazendo com que haja uma disputa dentro dos partidos. Todo mundo sabe que os partidos são obrigados à cota de 30% da população negra, e a gente consegue ver o cumprimento disso por alguns partidos, outros não cumprem. E aí é importante dizer isso, porque foi votado nessa legislatura, nesse ano, a anistia aos partidos políticos que não cumpriram as cotas de gênero e as cotas racial em tempo de TV, em recurso do fundo eleitoral. E aí é isso, né? Os homens brancos que são chefes nos partidos não cumprem as determinações e quando chega no Congresso Nacional eles mesmos se perdoam. É tranquilo demais para eles. E essa resolução, ao meu ver, fez com que o número de candidaturas de pessoas negras bombassem, mas, para mim, o que a gente tem que tirar de saldo é a organização política dessas pessoas, Messias. A gente está vendo candidaturas muito comprometidas com a causa, que você percebe que são candidaturas militantes. Vou pedir licença aqui para, por exemplo, falar da eleição aqui em Pernambuco. Eu participei quinta-feira de um debate que tinha a Alice Gabino, que está aqui com a gente essa noite, que é candidata a vice-governadora pela Rede de Sustentabilidade na chapa com o PSOL, e com o Jones Manuel, que é candidato ao governo do estado de Pernambuco pelo PCB e que tem como vice a Haline, que é uma mulher negra. E aí, para mim, isso é um fato histórico. Você tem uma chapa Com certeza, a gente majoritária tem. É a primeira vez, não é isso? Que temos um candidato negro com uma vice negra para o governo de Pernambuco. que tem uma chapa Saudação aos camaradas 100%. do PCB pelo feito, inclusive. Isso, uma saudação aqui aos camaradas e às camaradas e às candidaturas dessas pessoas que vêm marcar um novo momento histórico que reflete a nossa organização política. E tem uma coisa que é o voto e a eleição real. Por quê? Porque apesar da gente avançar em alguns mecanismos, em outros a gente não avança. Então, a boca de urna come no centro, o orçamento secreto que está aí gerando na alta, vai comprar muito voto, tem comprado muito voto a partir da troca por maquinário, a partir da troca por alguns serviços. E essas estruturas, elas são mais difíceis de mexer. E no final, elas têm garantido a vitória dos homens brancos nas eleições. E é isso, para mim, é um fator que a gente tem que lutar muito para que haja, de fato, uma reforma política. Mas, infelizmente, na correlação de forças que a gente tem no Brasil hoje, uma reforma política podia estar desgraçar tudo. Como a gente viu uma reforma da Previdência, como você citou, que
faz você trabalhar 100 anos para poder receber o seu salário integral, porque agora você tem que trabalhar 40, tem que contribuir 49 anos pra tu se aposentar com um salário mínimo, pô. Tá com a Se eu começar com a bexiga. carteira de trabalho com 18 anos, dá tempo. Ó. Até os 80 anos eu posso fazer uma viagem. Aí, em contrapartida, todo o trabalho, todo posto de trabalho que se abre agora, não tem mais carteira assinada. Tu é contratado pelo aplicativo, Agora velho. você é empreendedor, você é dono do seu próprio negócio. Você e a população, infelizmente, a população negra tem sofrido isso diariamente na sua pele. A gente tem que ver a galera morrer num acidente de trânsito e depois ser cortado do aplicativo porque está 5 dias sem rodar, sabe? Porque está enterrado. Então, são essas coisas que a gente tem enfrentado e precisa enfrentar. E aí tem um debate que eu quero colocar aqui para tu, que uma candidatura preta, que ela não se compromete com a revogação do teto dos gastos, que ela não se compromete com uma nova política de droga, que ela não se compromete com uma reforma tributária para taxar grandes fortunas e diminuir o imposto para a população pobre, ela é uma candidatura que está servindo a um outro projeto, que isso, para mim, também é central. Qual é o projeto político de sociedade que a gente tem colocado? E aí, nessa questão, eu sou puramente Angela Davis, eu sou puramente Maria Carolina de Jesus, inclusive porque hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, e o presidente vem a público dizer que o povo pode até passar dificuldade, mas fome não está passando, e aí os dados dizem totalmente o contrário. E aí é nesse movimento que a gente tem se construído, é nesse movimento que a gente tem se colocado à disposição mesmo. Eu me surpreenderia se o excrementíssimo viesse a público para contar uma verdade ali, porque é uma máquina de mentira impressionante. Sim. Luísa, você falou da Angela Davis, falou da Carolina, né? Assim, Quarto de Despejo, que é sobre um retrato da fome no Brasil, ali no período da ditadura militar, né? Da ditadura empresarial, mas que também é anterior a esse período, porque Carolina já, né, passava por altos sufocos ali no Canindé antes da ditadura se iniciar e assim a gente tem esse boom econômico, como as pessoas falam, né, sobre aquela época da ditadura, 1% ao ano. Só que é importante a gente dizer que o aumento, né, da expectativa de vida foi somente para os 5% mais ricos, enquanto para os outros 95%, né, a grande massa de trabalhadores teve o seu poder de compra reduzido pela metade e os pobres ficaram ainda mais pobres. E você trouxe bem, né? São 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil hoje. Tem fila de osso em algumas cidades, tem frigorífico vendendo osso também em outras cidades. A gente tem aí quase 120 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar, né? Comendo uma vez por dia ou diminuindo a quantidade de comida para ter um pouquinho mais para os filhos, ou até mesmo pais colocando filhos para dormir, para a fome passar, né, durante o sono. A gente está vivendo um quarto de despejo em nossos dias. Talvez tenha Carolinas, sabe, e Marias escrevendo o seu próprio quarto de despejo com a sua vida e com as suas lágrimas enquanto a gente está conversando aqui, né? Porque, assim, um tempinho atrás, um mês e meio atrás, tive que comprar o gás e ele foi R$ 120. Né? E eu lembro aí do Excrementíssimo prometendo em 2018, entre outras 35. coisas, que o gás ia ser R$ 35. Eu estou esperando o gás a R$ 35 até hoje e ainda não aconteceu. Mas você falou aí de algumas autoras, a gente conversou um pouquinho sobre elas. Queria que tu comentasse sobre a importância dessa literatura que não é hegemônica, né? Escrita por pessoas negras, por mulheres negras, por pessoas indígenas também. E que tu comentasse a respeito sobre essa literatura como forma da gente não só pensar, mas também construir um mundo novo. Ó, primeiro eu vou falar da perspectiva subjetiva, né, do quanto foi importante para mim, enquanto mulher negra, porque a gente passa muito tempo lendo, né, e ouvindo falar sobre realidades que a gente chega a crer que é a realidade do povo, e quando você vai se deparar,
você não passa, né? Você não consegue se enxergar nesses processos. Então, quando você lê, eu nunca passei fome, mas quando você lê Maria Carolina de Jesus, você sente a dor do Brasil real. E isso, para mim, tem um impacto que é imensurável. E eu sou muito grata na minha formação política por ter vivenciado e ter a oportunidade, o privilégio de ter acessado a essas literaturas. Mas aí elas também têm um papel que é coletivo, né? Que é social. E essas literaturas, e é uma coisa do que eu sinto quando eu leio, elas estão muito compromissadas, não é só sobre contar a sua história, é sobre contar o contexto político de uma época, é sobre abordar uma realidade contra-hegemônica que está em invisibilidade. Então, quando você vai pegar hoje, eu estou falando da Conceição, mas quando você vai pegar essa literatura da Conceição hoje e olhar para o Brasil, você consegue enxergar o povo, diferente das literaturas hegemônicas. Então, isso para mim é um papel muito importante, né? Você é historiador e isso para você talvez seja até mais tranquilo de se perceber do que para mim, enquanto economista, mas eu tenho sentido que esse papel histórico que essas mulheres vêm cumprindo, e é importante dizer que essa ousadia de você enfrentar um processo assim no Brasil que para sobreviver de vender livro, da leitura, é complexo, e você escolher ir contra a corrente, né? Fazer uma crítica sistemática, fazer uma crítica qualificada, para mim, é um papel fundamental que colabora muito com a organização social e com o processo de transformação que a gente tem visto, inclusive na política. É sobre isso. Eu queria agradecer, Luiz, assim, toda essa conversa. Ela, acredito, foi importante para muitas pessoas que chegaram até aqui, para outras pessoas que vão estar conhecendo também a partir da live que vai ficar salva. O pessoal que for chegando aí pode ir dando o joinha e compartilhando essa live com a galera. Amanhã ela vai estar subindo também lá para o YouTube. Eu queria, né, antes de a gente concluir, só passar para você fazer as suas considerações finais também. Mas antes, só agradecer imensamente a oportunidade de estar tendo essa conversa com você. Eu sei que a correria de campanha, ainda mais agora que faltam 13 dias, tá uma loucura, né? Mas assim, você reservou esse tempinho para estar conversando com a gente. Agradeço imensamente, foi um prazer. E espero em breve estar aparecendo aí por Recife para um abraço. E quem sabe uma feijoada, uma pelada dessa aí também, porque tem interesse. E mais uma vez, Lu, muito obrigado. 544, não é isso? Fala um Isso. pouquinho mais aí pra galera que quiser conhecer, onde pode conhecer. E fica à vontade. O espaço é seu. Já que tu falou meu número, que é 5044, 50 da legenda do partido, e o 44 a gente tem feito uma referência histórica ao movimento de mulheres lésbicas, porque o 44 era considerado o número das sapatão. E coincidentemente, eu nasci como uma boa ariana no dia 4/4. Então é um número que representa algumas coisas para mim também. Dizer que eu estou muito feliz, Messias, de estar aqui com você. Como eu disse, dividir a casa com você, para mim, é sempre uma alegria, porque a gente já dividiu a casa mesmo, os perrengues, Já as comeu muito meu contas. cuscuz, né, Luísa? Fala aí pro pessoal. Cuscuzão, gente. Quem não comeu cuscuz do Messias, pode dar aí, que o cuscuz é bom. E outras coisitas mais. E o bicho é desenrolado. Mas é uma alegria imensa estar aqui com você, participar do seu programa, que foi referência para a minha construção política, e dizer para todo mundo que está nos ouvindo, agradecer a galera que chegou, Dona Cléia aqui dizendo parabéns, cheirão para tu, Dona Cléia. Dizer que tu vai ficar salva a live também aí, para quem não pôde acompanhar toda e queira saber mais da discussão. Seguir a gente também, né? Quem veio da minha rede, segue aí o Litera Negra, quem veio do Litera Negra, segue as nossas redes.
acompanha nosso trabalho, chega junto. Nossa campanha pode ser apoiada de diversas formas. Você pode pegar kit de material para distribuir, você pode compartilhar nas redes sociais, no WhatsApp, todas as nossas informações. Você pode doar para a nossa vaquinha também, porque é isso, né? Elas são Onde é que lícitas. tá a vaquinha? Só para eu saber. Na nossa bio do Instagram, aqui, Luísa Carolina Pessoal, vai estar rolando o link da nossa vaquinha. É só chegar lá, pode doar a partir de 10 conto. Então, toda a grana ajuda mesmo. A gente tem chamado aí de Não Se Esconde, vem pro Sapabonde, né? Doa aí, ajuda a nossa campanha. E o nosso projeto político é esse. Vou só concluir falando sobre o nosso lema, nosso slogan de campanha, que é inspirado na obra de Emicida, que é o Tudo que Nós Tem é Nós. Então, esse é o projeto de sociedade que a gente está debatendo. O mundo que a gente quer é um mundo com muita gente da era negra, é um mundo onde a gente possa se ver, se enxergar de forma bonita, sabe? Que as nossas realidades elas sejam interpretadas de uma forma que conte mesmo nossa história e que principalmente seja contada por nós, porque nós temos capacidade de dizer como a nossa vida é e falar das nossas narrativas. E estamos juntos para essas e para as outras. E conte comigo, e cheiro para todo mundo. E vou estar sempre à disposição, meu querido. Você vai ter sempre esse espaço comigo. E eu com Vamos à você. vitória sempre, sem perder a ternura. Luísa, Eita. muito obrigado. De coração, prazer inenarrável, viu? Satisfação mesmo ter você aqui. Agradecer a todo mundo que chegou junto, que deixou comentário, felicitações. Inclusive, Lu, aproveitar a oportunidade aqui ao vivo. O jingle ficou uma coisa muito linda, assim. Eu ouvi ele em loop algumas vezes. Vou até compartilhar aqui no story do Litera Negra pra galera acompanhar, porque ficou um negócio fino. E é isso. Qualquer oportunidade que eu tenho é soltar brega funk nessa porra. Tá de Valeu, parabéns. amigo. A equipe vai ficar Valeu, muito gente. feliz também. Salve tá lá. A live tá salva aí. Compartilhem pra geral. Um salve pra gente aí. E vida longa, o rolê de Luísa Carolina na literatura. Beijo, boa noite aí pra vocês. Valeu, Lu. Valeu.